Meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós já estamos aí há 3 semanas sem aula presencial e eu quero deixar um vídeo de um tema novo que nós devemos conversar, né? Aqui online. Ah, eu deixei aí, como nós temos 3 semanas que nós não estamos presencialmente no seminário, vocês precisam fazer as 3 semanas consecutivas de resenha, né? Ler o capítulo de cada semana, fazer a resenha e me entregar todas no dia que nós voltarmos às nossas aulas. Então, nós hoje está completando a resenha 6. Então, é o capítulo 4, 5 e 6 que vocês devem ler, aprender, fazer a resenha e me entregar quando nós voltarmos. Na última aula que nós estávamos no seminário, nós falamos sobre a oração, né, a vida de oração de Jesus. E eu falei sobre 3 pontos bem importantes no final da aula que nos ajudam a manter a nossa vida de oração, que é a solitude, o silêncio e a contemplação. Eu quero que você pratique isso em sua casa, né? Nós estamos com tempo, um pouco mais de tempo, alguns irmãos estão trabalhando ainda, mas mesmo trabalhando, o nosso tempo talvez possa estar melhor. Então nós podemos aproveitar mais o nosso tempo para estar com o Senhor, para desfrutar desse momento e praticar essa vida de oração e devoção. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a nossa vida, aliás, a nossa não, a de Jesus, né? Sobre a tentação de Jesus. Quero falar sobre a tentação do Cristo. Então eu vou ler Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, né? Um texto muito conhecido, mas que tem alguns segredos bem importantes aqui da palavra que nós precisamos desfrutar, conhecer um pouco mais. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 5. Deixa sua Bíblia aí com você, pega seu material, né, um papel, a caneta, para a gente conversar aqui um pouquinho sobre a nossa aula. Diz assim a partir do verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira coisa que eu quero destacar em relação à tentação do Cristo, nosso tema aqui é a tentação, que eu quero destacar é que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Em muito dos casos, pregações, nós vemos que ir para o deserto não é um lugar para crente, né? A gente ouve muito isso, que quem está no deserto é porque está em pecado, está com algum problema, está sem fé. E isso não é uma realidade. Isso é uma mentira que é jogada sobre nós e nós precisamos ter cuidado. A Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Então, como Jesus foi levado pelo Espírito, nós também podemos ser levados pelo Espírito ao deserto para sermos provados. Eu me lembro muito de Israel, né? Deus levou Israel para o deserto e falou: olha, eu trouxe vocês aqui para provar a fé de vocês, para provar o coração de vocês. Então Deus nos leva ao deserto para nos provar, para provar o nosso coração, provar a nossa fé. E ele está fazendo isso com Jesus porque havia um ponto muito importante em relação a essa tentação. Mas eu quero que você entenda que Deus, o próprio Deus nos leva ao deserto, viu? Não é falta de fé, não é por causa de pecado, é porque Ele quer tratar em nós, Ele quer trabalhar em nós. Verso 2 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou:
Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, a tentação, falar da tentação é muito importante, né? Ela é uma parte da história que ela completa a obra de Deus em nossa vida, né? A tentação de Jesus completa a redenção. O que significa redenção? Questão de prova, hein? Redenção significa resgate, né? Quando somos redimidos, somos resgatados pelo Senhor. Então a tentação, ela faz parte dessa obra de redenção de Deus na vida do ser humano. Então nós vimos aqui uma primeira coisa, que Deus é quem leva o homem, assim como ele levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Uma outra coisa que eu quero dizer, uma segunda coisa, é que Jesus ele é tentado como filho do homem. Jesus é tentado como homem. Por quê? A Bíblia diz que Jesus não pode tentar e ele não é tentado por ninguém, né? Deus em espírito, Jesus em forma encarnada ou na forma em espírito como ele estava antes da encarnação, ele não podia ser tentado por ninguém e a ninguém Deus tenta. Então Jesus aqui ele é tentado como homem, desculpa. Ele é levado então ao deserto pelo Espírito Santo e ali ele vai ser tentado. Só que nós sabemos aqui que ele era um homem perfeito e ele não pecou. E ele como homem, ele sabe o que nós sentimos diante da tentação, porque ele mesmo foi tentado. Então, ele tinha todos os instintos humanos, né? Jesus tinha ele era homem como nós, mas não havia nele nenhum pecado. A humanidade estava nele, mas não havia nele nenhum pecado. Ele não pecou, mas ele precisava ser tentado. Então a primeira coisa é que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A segunda coisa é que ele é tentado como homem, como filho do homem. Por quê? Porque ele precisava passar por essa tentação e revelar que ele não iria cair em tentação, que ele não tinha nenhum pecado e que ele não ia ceder à tentação do diabo. Mas aí entra uma incógnita aqui em nós, no nosso pensamento, e vai ser o meu terceiro ponto, que é o seguinte: por que a tentação de Jesus foi permitida? Muitas pessoas falam, ele foi tentado porque para nos provar que nós podemos ser tentados e vencer. Ele foi tentado para que a gente entenda que a gente vai conseguir passar por qualquer tentação. Na verdade, o foco central da tentação não é esse, né? Não é esse. Ele é levado pelo Espírito, ele é tentado como homem, mas não peca, não cede à tentação. E a tentação ela é permitida por alguns fatores, né? E eu quero destacar aqui para nós esse fato de por que é que Jesus foi levado à tentação, por que a tentação foi permitida. Veja bem, nós podemos ver que Adão, aquele que foi criado, a Bíblia o chama de primeiro Adão. E a Bíblia vai falar que ele veio, ele foi tentado e ele caiu em tentação, ele pecou, né? Adão ele pecou, ele cede à tentação do diabo. Jesus, a Bíblia chama Jesus de último Adão, ele não é o segundo Adão, porque se eu falo que ele é o segundo Adão, há uma possibilidade de ter um terceiro Adão. Então a Bíblia nunca chamou Jesus de segundo Adão, sempre o chamou de último Adão. Então, assim como o primeiro Adão foi tentado e pecou, então ele quebra a aliança. Era necessário então que o último Adão viesse, passasse pelo mesmo processo do primeiro Adão e não caísse em tentação.
Então a tentação foi permitida com a principal finalidade: restaurar o que havia sido perdido no Jardim do Éden. No Jardim do Éden foi o local onde Deus criou Adão e Eva, onde Deus queria ter relacionamento com o homem. Então ele cria o homem. Só que o homem é provado na sua fé, ele é tentado, ele cai, ele peca, ele cede à tentação e cai. Então Deus tem que restaurar isso. Então ele envia o último Adão, Jesus Cristo, que precisa também ser tentado, mas quando ele é tentado pelo diabo, a mesma semelhança do primeiro Adão, né? O diabo tentou. Agora, como ele é tentado pelo diabo ali no deserto, ele não cai. É o último Adão que vence e consegue restaurar o princípio, o original do Jardim do Éden, restaurar o relacionamento. Hoje nós podemos ter relacionamento com Jesus por causa daquilo que o último Adão fez. Ele passou pelo mesmo processo do primeiro Adão, foi tentado, mas não pecou. Isso nos permitiu ter acesso ao relacionamento com Deus novamente. Eu quero ler alguns textos aqui para a gente entender essa referência entre o primeiro Adão e o último Adão, tá? A tentação é permitida por causa disso, porque o último Adão tinha que restaurar aquilo que foi perdido ali no Jardim do Éden. E para ele restaurar, ele tinha que passar pelo mesmo processo que o primeiro Adão passou. Então pega a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler aqui. Primeira Coríntios 15, no verso 22. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler a partir do verso 20. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, tendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, qual homem? Adão, né? O primeiro Adão. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, se o primeiro Adão pecou e caiu, o último Adão veio para resgatar, para restaurar tudo que havia sido perdido. Então Jesus ele traz a ressurreição dos mortos. Aí o verso 22 diz: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então olha o paralelo, olha que importante. Por que a tentação? Por que a tentação foi permitida? O primeiro Adão veio e nele todos morreram. O último Adão vem agora e todos têm a possibilidade de serem vivificados através desse último Adão. Então nós podemos ser vivificados pela vida do Cristo, porque ele veio, ele é o último Adão. Por isso a tentação é permitida para resgatar, restaurar o que havia sido perdido ali no Jardim do Éden. Olha comigo, agora, então nós sabemos, né, que do primeiro Adão todos morreram, do último Adão todos serão vivificados. Romanos capítulo 5, você vai ler comigo. Romanos capítulo 5, verso 12. A Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia está dizendo aqui que todos pecaram, todos foram feitos pecadores por causa do primeiro Adão. Todos pecaram por causa do primeiro Adão, porque ele foi tentado e ele caiu, então todos pecaram. Todos estão no mesmo regime, todos estão no mesmo nível. O versículo 14 de Romanos capítulo 5 diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aí, diz o verso 15, todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então,
a graça de Deus, em Adão, a ofensa veio sobre muitos, sobre todos, na verdade. Mas a graça veio por meio de Jesus Cristo sobre muitos também, como a Bíblia está dizendo a nós. Então nós temos aqui a Bíblia dizendo que todos morreram, todos pecaram. Verso 19 do capítulo 5 diz: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Então, mais uma vez, o paralelo. Por causa da desobediência de Adão, a Bíblia está dizendo aqui que todos se tornaram pecadores, mas pela obediência do Cristo. A Bíblia diz que ele obedeceu, ele foi tentado, ele não pecou. A Bíblia está dizendo para nós que muitos se tornarão justos. Então Jesus é tentado para isso, para resgatar o que havia sido perdido no Jardim do Éden, para resgatar o princípio, para resgatar o relacionamento com Deus, tá? Aí nós vamos ver aqui sobre o último Adão, que é o Cristo. 1 Coríntios, você vai comigo lá de novo. 1 Coríntios capítulo 15. 15, verso 45. Capítulo 15. Aí eu quero provar para vocês agora que Jesus não é o segundo Adão, ele é o último, né? Capítulo 15, verso 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus é o último Adão, o último. Então, ele vem vivificar o homem. O que significa a palavra vivificar? Vivificar significa dar vida de novo. Todos haviam morrido no primeiro Adão, agora todos terão novamente, né, vida através do último Adão. Então a tentação, ela serve para isso, né? Para resgatar o que havia sido quebrado e desfeito no Jardim do Éden. Então, 3 coisas estou falando com vocês até agora. A primeira é que o Espírito Santo é quem leva Jesus para o deserto para ser tentado por o diabo. Nós somos levados ao deserto pelo Espírito de Deus. A segunda coisa aqui é que Jesus é tentado como homem, como filho do homem, né? Então, ele é tentado para passar, era necessário passar por essa tentação e vencer, né? A terceira coisa que estamos destacando é o seguinte: por que a tentação foi permitida? Então a resposta, ela foi permitida para resgatar o que havia sido quebrado lá no Jardim do Éden, entre o primeiro Adão, né? No caso aqui, o primeiro Adão. Então, entre o primeiro Adão e o segundo e o último Adão, nós temos: no primeiro Adão todos morreram, no segundo todos voltam a viver. No segundo não, no último, guarda isso aí, é o último Adão. No primeiro Adão, todos caíram, e no último Adão nós temos a possibilidade de voltar a viver. No primeiro foi quebrado o relacionamento com Deus. No último Adão, esse relacionamento foi resgatado, né? Graças a Deus por isso. Eu queria ler só um trecho aqui, Romanos 5,18. Só para eu não deixar passar em relação ao nosso último Adão. Romanos capítulo 5, verso 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim todos por um só ato de justiça, que é Jesus Cristo, né? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então o último Adão veio para justificar os homens para a vida. Então você precisa guardar muito bem isso. Por que a tentação foi permitida? Ela não foi permitida só para nos mostrar que o homem pode passar pela tentação e não pecar. Porque a gente é tentado e até hoje a gente cai, né? A gente faz o que não deve, fala da maneira que não deve, age de uma maneira que não deve. Mas a tentação de Jesus foi permitida para resgatar o que foi perdido
e nos dá a possibilidade de ter acesso a Deus novamente e sermos perdoados por Ele, pelo próprio Cristo, através do seu sangue, né? Ele foi tentado em nosso favor, né? Quero que você entenda muito bem isso. Jesus é tentado por nossa causa. Ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado por nossa causa. Por nossa causa, para nos dar possibilidade de vida, né? E ele veio para destruir as obras do diabo, né? É isso que a Bíblia fala. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, tá? Então, 3 coisas até agora que eu quero que você guarde. E a quarta coisa, e importante, eu vou chamar aqui de 3 tentações que ilustram princípios básicos da vida. As 3 tentações de Jesus aqui, nós só temos relatados essas 3, ela vai mostrar princípios básicos para a nossa vida. Então, a quarta coisa que eu quero destacar aqui é princípios básicos para a nossa vida através da tentação de Jesus, né? Então, primeiro princípio, vamos colocar em letra A, né? Primeiro princípio é o princípio da sobrevivência. Volta comigo aí no capítulo 4 de Mateus, porque aí a gente vai acompanhar, vai ficar mais fácil. Capítulo 4 de Mateus, voltando na tentação, no verso 3 e 4 vai dizer assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus é tentado em relação à sobrevivência. Por isso que eu estou chamando aqui esse princípio de sobrevivência. Ele é tentado porque ele estava há 40 dias com fome. Há 40 dias já sem se alimentar, sem comer. E o diabo vem tentá-lo nesse ponto, né, na sua fome, na sobrevivência. Olha, você está com fome, transforme as pedras em pães para que você possa viver. E aí Jesus dá uma resposta fundamental para Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, esse é o princípio da sobrevivência. Somos sustentados por Deus, somos alimentados por Deus, comemos dele e dele vivemos, por ele vivemos e para ele vivemos. Então, o primeiro princípio aqui nessa tentação de Jesus, que traz entendimento e vida para nós, é o princípio da sobrevivência. Não vivemos por aquilo que vemos, vivemos pela palavra de Deus, vivemos por Jesus. O segundo princípio é o princípio da fé, que está aqui no verso 5, né? Que diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, Satanás vem tentar Jesus na fé dele. Olha, você sabe que se você pular, os anjos vão te socorrer. O que é isso, né? Jesus dá uma resposta. Ele fala aqui no verso 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Esse princípio da fé, ele é muito importante, porque eu não posso testar a fé, eu não posso tentar o Senhor, né? Às vezes nós queremos usar a fé para testar, né, se vai acontecer mesmo, se a gente vai testar o Senhor para ver se ele vai nos guardar mesmo. E Jesus, na sua sabedoria, ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não queria testar Deus para ver se ele iria enviar os anjos para socorrê-lo. Ele não ia fazer isso, né? Ele não iria testar, ele não ia testar a fé. Então, o segundo princípio, a letra B, que o segundo princípio é o princípio da fé. Eu creio mesmo que nada aconteça. Eu creio mesmo que eu não veja. Eu creio mesmo que eu não possa palpar. Eu creio mesmo que eu não tenha certeza. Eu creio, né? Jesus, ele tinha certeza que se ele pulasse, os anjos poderiam vir socorrê-lo. Mas ele não quis testar o Senhor. Ele não quis tentar o Senhor. Então, esse princípio da fé é um princípio para a gente entender: eu não posso testar Deus. Eu não posso tentar Deus, não posso. É o princípio da fé. E o terceiro princípio aqui nesse número 4 que estamos falando
É o princípio da adoração. O verso 8 vai dizer assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Que princípio é esse da adoração? É o princípio que eu entendo que não há, eu não posso adorar nenhum outro, nenhuma outra coisa além do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui que Satanás estava tentando Jesus para dar ele riquezas, dar poder. Irmãos, essas coisas não são para nós, é para Deus, é para Jesus. Então, o princípio da adoração é todo poder, todo louvor, toda riqueza deve ser dada ao Senhor, deve ser depositada aos seus pés. Isso nós precisamos aprender com a tentação, esses três princípios: princípio da sobrevivência, da fé e da adoração. E eu quero que você aprenda muito bem isso, porque isso é questão de prova, isso nós vamos conversar mais em nossa sala, para a gente fortalecer mais essa ideia. Então, sobre a tentação, eu estou falando sobre 4 coisas importantes que você deve gravar, guardar, porque vai cair na nossa prova. A primeira é: o Espírito nos leva, o Espírito leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Então, quem leva o ser humano, quem levou Jesus para o deserto é o Espírito Santo. E ele nos leva. Deserto não é lugar de gente porque pecou, porque está sem fé. É um lugar que o Espírito Santo nos leva para nos fortalecer. A segunda coisa que eu destaquei aqui é o seguinte: Jesus é tentado como homem, porque como Deus ninguém o tenta e ele não tenta ninguém. Ele é tentado como homem e era necessária essa tentação. Terceira coisa, por que a tentação foi permitida? Foi permitida para resgatar aquilo que havia sido quebrado lá no Jardim do Éden. O primeiro Adão pecou, ele não conseguiu manter o relacionamento com Deus, então foi necessário o último Adão vir para resgatar o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele. E a quarta e última coisa são os 3 princípios básicos da tentação para a vida. É o princípio da sobrevivência, da fé e da adoração. Quero que você guarde isso, quero que você medite nisso, quero que você aprenda sobre isso e seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Espero que em breve a gente possa se encontrar, né? Espero que em breve a gente possa estar junto presencialmente. Infelizmente, estamos nessa pandemia, estamos impossibilitados de estarmos juntos, mas estude. Então, leia para cada semana, é um capítulo da apostila para você estudar e fazer uma resenha, uma página apenas. Já coloquei aí no grupo algumas coisas para você guardar, né? Para você entender como faz a resenha. Então, uma resenha para cada semana. Estudou o capítulo, faz a resenha, leva quando nós nos encontrarmos no seminário. Essa aula de hoje também é matéria de prova, né? Então você precisa aprender sobre a tentação do Cristo. Para a próxima semana, se nós não voltarmos, vou deixar mais uma parte da matéria aqui que é questão de prova também. E não deixe de fazer a sua resenha do livro Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos em breve, se Deus quiser, né? Não deixe de estudar e meditar aí nas Escrituras.